Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à disciplina de nutrição. Hoje é dia 15/9 e eu sou o professor Guilherme Benco. Então, gente, é o seguinte, vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. E eu vou fazer uns rabiscos aqui, vou fazer umas coisas doidas aqui. Ah, pior que eu tô com isso aqui. Deixa eu criar uma outra página aqui. Deixa eu ver uma coisa. Caramba, tudo que eu tinha feito sumiu. Não é possível. Eu sou uma esperteza, hein? Tava com a tela cheinha e ele foi para o espaço. Então vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Antes de mais nada, eu queria que vocês percebessem a seguinte situação aqui, ó. Deixa eu escrever uma coisa aqui. Espera aí, até funcionar tudo. Deixa eu ver, tá funcionando? Tá. Então, gente, a nossa disciplina nutrição ela tem dois canais aqui. O Google Classroom e tem o AVA UFT. Qual desses dois aqui é o ambiente virtual oficial? Esse aqui é o oficial. É por aqui que a gente acompanha de acessos e avaliações. Então, pelo AVA da UFT, a gente faz o acompanhamento de acessos e as avaliações. Agora, no Google Classroom, por que eu coloco a disciplina aqui no Google Classroom? Para você ter mais uma opção. Deixa eu apagar isso aqui. Mais uma opção de acesso ao conteúdo, ok? Então, todos vocês quatro, quem que não entrou no Google Classroom ainda? A Letícia com I. Né? Então, a Letícia com I ainda não acessou o Google Classroom. Eu vou te dar um convite aqui no chat. Clica no chat aí no endereço. Vamos ver se você aparece aqui. Como a Letícia falou, ela falou, não tenho muito espaço no celular para colocar o Telegram. Tudo bem. Então, para você acompanhar aulas, você consegue acessar o Google Classroom pelo celular, né? Ele é mais leve do que você botar um outro programa. Você já tem ele aí no celular? Oi, prof, tenho. Tá, vamos ver se você consegue acessar. Beleza, tá aqui. Aqui você tá com foto, né? Já vi sua foto aqui. Ok. Então, gente, esse ambiente aqui,
que é o ambiente da disciplina no Google Classroom, ele é um ambiente adicional, porque pode chegar um dia que você vai estudar, ou um dia, a semana que está fazendo prova, e de repente o Moodle, por algum motivo, ele sai do ar, ou ele está sofrendo manutenção. Aí você teria como vir aqui e acompanhar as atividades as aulas. Então, tudo que está aqui vai estar lá no Moodle, tá? A nossa disciplina no Moodle é essa aqui, ó. Só quem entrou ontem foi a Letícia com Y, né? Então, se eu vier aqui, ó, participantes, quem acessou aqui foi foi a Letícia com Y, ó. Tá? Eu vou chamar de... Como é que você quer ser chamada, Letícia? Eu? A Letícia com Y. Para ficar diferente da Letícia com I. É a Luque e a Vasconcelos? Como é que vocês querem ser chamadas? É Lick. É Lick Pode aqui? ser. É Lick. Isso. Lick. Que nem Bintin. Tá, então esse trema dá som de I aqui? Isso. Não dá um som de Lu. Luke. Não é? É, só que fica mais fácil. Mas o som é Luke. Ou É, Luke. não é nem um U, nem um I. Nem um U, nem um I. Né? É, mas é que nem Bintin. Gisele Bintin. Bintin Link. É Lick, né? Não tem o N. Não. Lick e Vasconcelos. Posso chamar de Vasconcelos? Pode. Então tá bom. Então aqui, ó. Então esse aqui é o ambiente oficial do nosso curso, tá? Eu coloco aqui primeiro, porque é bom a gente aprender a usar outro ambiente virtual de aprendizagem. Só que o Google Classroom, ele é muito limitado quando comparado ao Moodle. O Moodle, que é esse da UFT, ele é o principal software de gestão do mundo, tá? Então, ele é fantástico. Então, aqui tem o link para o Telegram. O Telegram, viu, Lick, é melhor porque tudo que eu coloco lá, se você entra no grupo, você consegue ver o passado, ver o que já teve, e cabe mais gente, tá? E tem possibilidades de enquete, de fazer um monte de coisa por ali que não temos no WhatsApp, tá bom? Se vocês clicarem no cronograma aqui, ele vai abrir o cronograma da disciplina e eu vou mostrar esse cronograma para vocês aqui dentro do AVA, tá? Então, vocês não viram ainda. Então, o cronograma é o seguinte, é uma linha do tempo. Então, essa linha do tempo está trazendo o nosso encontro de hoje, 15/9, Google Meet. Ó. Tudo que tiver em vermelho significa aula síncrona. Google Meet. Começa 14h30. Ah, professor, mas não é 14 horas? É 14 horas quando a gente não está na pandemia. Como a gente está na pandemia, quem lava a louça sou eu. Então, eu preciso de tempo para almoçar, lavar a louça e começar a aula. Tá? Eu acho que essa é a realidade de todo mundo. É. Né? Verdade. Então, por conta disso que eu botei esses 30 minutos aqui. Então, ó, a aula do dia 15, 29, 13, 27, é tudo Google Meet. Tá? O que está em azul são aulas gravadas, são aulas assíncronas, são videoaulas que você vai assistir. Agora, nos encontros presenciais, nesses encontros síncronos, eu vou discutir o assunto do encontro, mas eu também posso discutir aquilo que está em azul. Então, de repente, tem alguma informação ou alguma explicação que eu acho interessante trazer para cá. Então, eu vou trazer para esse dia do encontro síncrono um momento para a gente discutir, tirar dúvidas, discutir o assunto de tudo aquilo que a gente já está vendo, né? Ou já viu, ok?
Só me dá um feedback, porque eu não estou vendo vocês. Não estou ouvindo vocês, quer dizer, é como se eu estivesse falando sozinho aqui na sala. Ok. Um sinal que, ok, né? Então, aqui a gente tem data e conteúdo. Então, o nosso cronograma está aqui, tá? Nossa aula vai até o dia 22/12. Outra coisa, aqui está o link para o Telegram. O Lick, você disse que... Você que falou que não tem espaço para o Telegram, não é? Uhum. De repente, dá uma olhada aí se não está sobrando vídeo que não precisa. Coisa, abre um espacinho que você vai ver que vale a pena. Tá? Vale a pena. E aqui em cima, se alguém tiver alguma urgência, tá com o meu telefone aqui. Tá? O WhatsApp pode chamar. Ok? Aqui na parte de baixo, como no semestre passado, já estava com uma diagramação desse tipo, não estava? Então, a gente tem o quê? Os módulos. Então, a aula Google Meet número 1, Introdução à Ciência da Nutrição, uma explicação aqui, e a videoaula. Né? Então, o que vocês terão neste semestre? Vocês terão a explicação, as considerações que eu vou falar hoje, e, além delas, vocês terão o Google Meet que eu gravei nas outras aulas. Então, é possível a gente ter muito mais conteúdo. Ok? Ok. Então, porque tem coisa que às vezes a gente falou numa época e não fala na outra, né? E nunca saiu uma aula igual a outra. Então, se eu deixar todas as aulas aqui, fica melhor, né? Fica mais completo, tá bom? Então, aqui você clica e fecha, clica e abre. Eu vou colocar aqui, tá faltando uma caixinha para você marcar aquilo que você já viu. Depois eu vou configurar isso aqui. Tá? Então, é bem parecido com o que a gente tem aqui no ambiente do Google Classroom, que você abre, né, e fecha. Então, tá fora de casa, tá na sala de espera do dentista, quer ver uma aula, acessa o Google Classroom, vai lá na disciplina e assiste a aula. Né? Eu estou no computador, quero assistir, vai lá no AVA, porque é o AVA que vai registrar os seus acessos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou vir num dos participantes. Quem me autoriza a olhar aqui? Pode ser você ou Vasconcelos? Pode. Então, ó, vou entrar no seu nome. Vem aqui, ó, todos os registros. Então, até agora, ó, você tem um acesso aqui no dia 14. Tá vendo? Depois ele monta aqui com o passar dos dias, ele vai montando todos os seus acessos. Tem o seu IP, o que você viu, tem tudo. Então, é uma segurança, tanto para o professor quanto para o aluno. Você está acompanhando o curso pelo AVA da UFT. Tá? Então, assim, você postou um trabalho, não tem como o professor falar que você não mandou. Né? E nem ele alterar aquilo, e nem o aluno alterar o que foi enviado. Então, é uma segurança. Ok? O nosso canal de comunicação oficial é o Telegram, em função dali que ainda não está com o Telegram funcionando, aqui o Telegram, eu vou mandar recado sempre lá no WhatsApp também. Começou a aula, mudou a aula, essas coisas eu vou colocar aqui. Beleza? Como é que vocês chegaram na aula de hoje? Por onde que chegou o link para vocês? O primeiro link? No WhatsApp. Telegram. No WhatsApp, Telegram. Por que ninguém veio aqui? No Moodle. Porque quando eu abri, a mensagem chegou primeiro. Tá. Então, o que eu vou fazer de diferente? Ó, eu vou criar aqui um espaço em cima do painel de aulas e vou colocar um link para a nossa sala de aula, para esse Google Meet aqui. Tá? Então, toda vez vai ser... No passado já era assim, não era? Oi? No período passado já estava assim, eu acho. Eu acho que não. Eu criava cada aula. Era? Era. Nesse semestre, eu vou tentar manter o mesmo endereço. Tá? Então, eu vou deixar na página do AVA o link, o espaço lá, ó,
Google Meet, link do Google Meet. É só clicar que você vai para lá. Ok? Vou até anotar aqui. Criar link para o Google Meet de nutrição. Agora, pessoal, vocês não têm nenhuma pergunta para me fazer, nenhuma curiosidade? Vocês vieram para Não. aula como esponja? Por enquanto, não. Não? Então vamos lá. Por que nós vamos estudar nutrição? Por que será? Agora é bate-papo mesmo. Por que será? Vocês sabem qual é a minha formação? Engenheiro agrônomo? Não, Nutrição? também não. Eu sou nutricionista de ruminantes, nutricionista animal. Mas não Zootecnia. eu sou zootecnista, tá? Ué, vocês fizeram disciplina comigo e não sabia? Pois é, pô. Errei. Esqueci. Esqueceu, Eu não né? lembro. Então é o seguinte, gente. Esta ciência chamada nutrição, ela é uma das grandes ciências que são básicas e que muitas profissões precisam dela na sua formação, tá? Então aqui eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que dentro das ciências agrárias a gente tem a agronomia, a medicina veterinária, embora ela seja considerada uma ciência médica, e ela é uma ciência médica, mas ela tem um componente agrário, porque ela mexe com os animais e os animais domésticos, tá? Então eu coloquei ela aqui na medicina veterinária, a zootecnia, né? A engenharia florestal e a engenharia de alimentos. Todas aqui são profissões das ciências agrárias, né? E todas elas têm na sua formação a presença da ciência da nutrição com perspectivas diferenciadas. Então a gente tem uma nutrição muito básica, fundamental, que são os conceitos mais fundamentais da ciência da nutrição. E depois a gente tem a questão mais formativa, né? Da nutrição, mais formativa dentro das áreas. Então, dentro da agronomia, a agronomia tem uma nutrição animal muito básica e depois ele tem a parte de nutrição de plantas e adubos e adubações, assim por diante. Assim como a zootecnia também tem. Só que o que muda é que a grande ênfase no curso da agronomia está na nutrição vegetal, enquanto a ênfase na zootecnia está na nutrição animal. Quando vocês lerem lá zootecnia ou zootecnista, você tem que lembrar o seguinte: esse aí ou é geneticista ou é nutricionista. Porque a zootecnia, o forte, o foco, a ação principal dela é a nutrição e a genética, tá? Genética animal e nutrição animal, tá? A medicina veterinária tem uma nutrição básica, nutrição animal. A engenharia florestal tem uma noção de nutrição de plantas e a de alimentos tem a base da nutrição humana. A engenharia de alimentos, por ser uma profissão das ciências agrárias, ela lida diretamente com os profissionais aqui, principalmente com esses de cá, ó. Deixa eu ver que cor que eu tô aqui. Essa cor amarela, eu não tinha escolhido amarelo, por que tá amarelo? Deixa eu mudar isso. A última cor foi amarela, né? Então vamos fazer isso aqui. Então, estes profissionais aqui estão
no setor de produção, animal e vegetal. E a engenharia de alimentos, através da disciplina de matérias-primas agropecuárias, que vocês já fizeram, não fizeram? Todos vocês? Sim. Vocês vão Sim. lidar com o setor produtivo, e no setor produtivo vocês vão lidar com estes profissionais aqui. Então, é necessário que a gente tenha na formação da engenharia de alimentos uma base em nutrição. Tá? Agora, a base é em nutrição humana, porque a gente está produzindo alimentos para seres humanos, mas como a gente lida com matérias-primas agropecuárias, nós também iremos falar um pouco de nutrição animal nesse curso, ok? Além disso, a engenharia de alimentos, por produzir, processar e produzir alimentos para a população humana, ela vai lidar também com profissionais da área da medicina, da enfermagem e da nutrição. Então, não dá para conceber você se formar em engenharia de alimentos sem ter uma formação muito bem consistente, uma formação bem feita em nutrição. Porque você vai ter que se relacionar com esses outros profissionais. E todos eles estudaram nutrição, né? A nutrição humana tem um foco, o foco da atuação profissional da nutrição humana está em promoção da saúde humana, né? Mas a nutrição humana ela tem uma vertente para trabalhar com nutrição de populações ou com nutrição clínica, né? Quando eu falo populações, aí eu estou me referindo a restaurantes, estou me referindo a cantinas, né? Ou a tudo que mexe com população em geral, ok? E no caso da enfermagem e medicina, é uma área mais voltada para as questões da patologia, das doenças e prevenção das doenças, né, do ponto de vista metabólico, como é que a nutrição poderia colaborar nesse aspecto. Ok? Até aqui, ok? Só me dá um aval aí que eu continuo, senão... Ok. Né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vocês estão vendo que a engenharia de alimentos ela vai se relacionar com muitas profissões, então a gente precisa do quê? A gente precisa dessas bases conceituais aqui, né, para sermos capazes de conversar com esses profissionais, né? Então, temos que ter essa consciência. Agora, cadê a minha mãozinha? Como é que eu vou abaixar aqui? Aqui. Então, as características, né, da nutrição. Né? A nutrição é uma ciência multidisciplinar. Então, quais são os pré-requisitos que estavam lá na sua grade curricular para você se matricular aqui no curso de nutrição? Tinha algum lá? Eu acho que não tinha nenhum, não, professor. Não tinha nenhum lá. Exatamente. E por que não tem? É porque não é importante ou porque não tem dependência? Tem sim. Não está lá porque existe um fluxo e uma dinâmica dentro do curso e que, por uma série de circunstâncias, foi uma opção do colegiado deixar a disciplina sem esses pré-requisitos. Agora, o aluno que chega, está recém-chegado no curso, ele não fez bioquímica, não fez química, não fez não fez biologia, quer dizer, não, e aí cai no curso de nutrição, ele não vai aproveitar como deveria. Tá? Então, vocês já fizeram bioquímica? Principalmente bioquímica? Bioquímica já. Sim. Vasconcelos fez e a Lick? Fez e a Lick. Eu não sei se a Lick fez, Sim. hein? Fiz, prof. Tá. Além da bioquímica, microbiologia fizeram?
Sim. Ainda Sim. não. A química também. Se fez bioquímica, fez química. Física, fizeram? Física Só 1. Também. Só a um que eu fiz até agora. Então, vocês vão perceber, à medida em que a gente for discutindo os conceitos da nutrição, que todas essas áreas do conhecimento humano, né, principalmente a bioquímica e a fisiologia, não dá para separar a anatomia, a histologia, todas essas aqui são disciplinas que são oferecidas em separado, por exemplo, no curso lá de zootecnia, né? Então, nós vamos ter que cumprir, por exemplo, fisiologia, anatomia. Quando eu estiver falando de alguns conceitos, como nós não temos essas disciplinas separadas, a gente vai ter que trazer esses conceitos para dentro do nosso curso. Tá? E eu construí uma ementa de curso, que vocês vão ver aqui, bastante completa para um curso só de 60 horas, como nutrição básica. Ok? Então, o que a nutrição ela lida? Quais são as características? Primeiro, ela lida com a modulação da vida. O que significa essa palavra modulação? Essa é a palavra-chave principal. Tem um padrão? Não, modular não é ter um padrão. Modular significa Modelo. Regularização. regular. Regular, não é? Ela vai regular. O que o seu modem faz? Por que ele chama modem? Porque ele modula. E o que é modular? Ele vai entregar o sinal de internet para cada dispositivo que tiver naquela rede, na medida em que ele necessitar. Então, ele vai ser um controlador ali. Ok? Então, o que a nutrição é? A nutrição é a ciência que estuda a forma como a vida regula as suas funções vitais. Como é que ela intensifica, como que ela deprime, e o que é que controla isso? O que controla isso? A intensidade da vida, a qualidade da vida. Então, a gente poderia chamar isso aqui de intensidade e a qualidade. Então, vou dar um exemplo disso aqui. O que é a intensidade da vida? Vamos imaginar um leitãozinho. Todo mundo sabe o que é um leitãozinho? Sim. Tá? Sim. Ele está crescendo. Vamos imaginar um leitãozinho ganhando 50 gramas por dia. Agora, vamos imaginar esse leitãozinho ganhando 100 gramas por dia. Ele aumentou a intensidade, não é? Ele estava ganhando 50, passou a ganhar 100, não é isso? Isso não é intensidade? Tem hora que eu acho que vocês não estão aqui. Estamos sim, professor. Ó, aqui é ganho de peso. Vamos dizer que o leitão está aqui, ó. Tempo, qualquer outra variável. Então, aqui você tem uma intensidade 1. E aqui em cima, você tem uma outra intensidade. Qual que é a maior intensidade? É essa aqui. Ganha 100 gramas por dia, né? E aqui 50, ok? Ok. Agora, Ok. quando eu falo de qualidade da vida, por exemplo, este animal aqui, vamos imaginar que ele esteja ganhando 12% de proteína corporal e esse animal aqui esteja ganhando, por exemplo, 12 não, aqui está ganhando 15 e esse aqui está ganhando 11. Então, esse aqui está ganhando mais gordura do que esse. Então, a gente está falando da qualidade. Quer dizer, da forma como esse ganho acontece. Se é mais proteico, mais gorduroso, ou se esse animal, qual que tem mais saúde, né? Melhor qualidade de vida, o sistema imunológico está melhor.
Vamos dizer que seja esse. Então, a nutrição, ela modula a qualidade da vida também, né? Um outro exemplo muito engraçado para a gente falar disso, deixa eu apagar ele aqui, é o seguinte, outro exemplo bem engraçado. Imagine que você foi chamado ou chamada para participar de um churrasco. Tá? Aí você chega lá no churrasco com muita gente, fala, meu Deus, churrasco com muita gente. Aí você chega lá, tem pouca linguiça e muito pão. Aí você vai em outro churrasco, no mesmo dia, e o outro churrasco tem picanha, fraldinha, cupim, linguiça e umas torradinhas. Qual dos dois churrascos você vai dizer que tem mais qualidade? O que tem mais carne? O que tem mais carne. Carne é o quê? Proteína. Nutricionalmente falando, é proteína. Então, tem um dito na ciência que a gente fala que carboidrato determina a quantidade de vida. E a proteína, a qualidade dessa vida. Ou seja, para resolver o problema da quantidade, você quer a quantidade de gente, né? Se você encher de pão, né? Quantidade de vida, cabe muita gente, mas a qualidade não fica alta, né? Então, a qualidade é determinada aqui pela proteína, né? Nesse caso, tá bom? Tá claro isso? Sim. Sim. Né? Sim. Então, quando alguém te chamar para um churrasco, você fala a prioridade do churrasco é a quantidade ou a qualidade? Né? Hoje em dia é a quantidade. Hoje em dia é a quantidade, né? Tem um evento lá em São Paulo, de um pessoal de viola caipira, que o evento dele chama pão moado. Nem salsicha tem, é só o caldo. Aí chama pão moado por causa disso, né? Então vamos lá. Então moldem. Então a nutrição é a moduladora aqui. Depois ela busca a sinergia e a integridade do organismo. Vamos entender isso. O que é sinergia? Dá energia para o organismo? Não, sinergia. Sinergia é o seguinte: pensa num camarada trabalhando na enxada, sozinho. Ele está lá capinando a horta, está sozinho. Está no ritmo dele, no jeito dele. Aí, de repente, ele olha para a cerca da horta, aí ele vê a moça que ele está apaixonado. Ela está lá olhando ele trabalhar. Você acha que ele vai trabalhar mais ou menos? Mais. Ele vai trabalhar mais, né? Fazer a mídia. Ele vai querer mostrar serviço, não vai? Vai. Isso é sinergia. A presença. Então, vou dar um outro exemplo curioso. Lá na Coreia, construíram 2 prédios, 2 torres. Ou no Japão, não lembro. Aí do lado de cá, eles botaram uma equipe de pedreiro do Japão e do lado de cá, uma equipe da China, fazendo a obra. Por que você acha que eles fizeram isso? É como se fosse brasileiro e argentino do lado de cá. Competição, né? Competição. Ninguém queria ficar com um andar mais baixo que o outro. Então, o dia que o japonês fazia um andar a mais, o chinês corria para fazer um andar e ficar no mesmo nível, ou ultrapassar. Então, com isso, você está buscando o quê? Sinergia. Você está buscando um efeito onde 2 mais 2 é igual a 5. Entendeu? Entendi não, professor. Não? Por que 2 mais 2 é igual a 5?
Não, Ah, pô, Não tem jeito. você fala 2 mais 2 é igual a 4. Tudo bem, 2 mais 2 é igual a 4. Mas e se esse 2 quiser ganhar desse 2? E esse 2 quiser ganhar desse 2? Você concorda que eles trabalhando junto, eles vão render muito mais do que a soma deles independentes? Verdade. Não é? Por isso que eu falei 2 mais 2 valendo 5, que é o efeito da sinergia. Ou seja, uma coisa é medir o japonês trabalhando sozinho, outra coisa é medir o chinês trabalhando sozinho, a outra coisa é botar eles para trabalhar junto. Né? A outra coisa é o cara que está lá na horta vendo o que está sendo observado. Então, você busca sinergia. E a nutrição? Como é que a nutrição busca sinergia no nosso organismo? A nutrição, ela consegue equilibrar, ou ela tenta equilibrar os nutrientes dentro do organismo para que o organismo consiga trabalhar com o máximo da sua eficiência. Porque quando você está numa dieta desbalanceada, a eficiência com que o seu metabolismo opera, ela não é ótima. É como se você estivesse botando água na gasolina do carro, né? E a integridade significa você reconhecer e trabalhar o organismo como um todo. Para aplicar os conceitos de nutrição, então a gente precisa conhecer o organismo, conhecer anatomia, conhecer fisiologia, conhecer bioquímica. Porque o que é estudar nutrição? Estudar nutrição é estudar as exigências nutricionais, é estudar os componentes nutricionais dos alimentos e estudar como que o organismo digere, absorve e metaboliza esses nutrientes. Então, veja bem, a nutrição em si é quais são as necessidades nutricionais, quais são os componentes nutricionais dos alimentos. Agora, como é que o organismo digere, absorve e metaboliza esses nutrientes? Como é que ele usa? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de buscar a sinergia, buscar a integridade do organismo. Ok? Tá claro? Eu ainda vou melhorar um pouco a letra, tá? Que eu estou me adaptando aqui a essa mesa digitalizadora. São muitas as configurações e cada vez que você liga, ela está de um jeito. Deixa eu apagar aqui. Então, agora, buscar compreender os fenômenos biológicos e seus distúrbios. Fenômenos biológicos. Por exemplo, vamos falar de um fenômeno biológico aqui. Vamos falar aqui. Crescimento. Vamos falar de outro? Lactação. Vamos falar de outro? Gestação. Vamos falar de outro? Uma patologia, por exemplo, a diabetes. Né? É uma patologia. Patologia é uma doença, né? Então, a gente vai estudar fenômenos biológicos e entender como que eles se expressam, como que eles determinam, mudam as exigências nutricionais e o que a gente pode fazer para diminuir. Esse aqui já é o distúrbio, né? É esse de cá. Ok? Tá? Vocês estão entendendo? Sim. sim. Alguém aí tem algum problema metabólico? Diabetes, ou triglicérides muito alto, ou colesterol muito alto,
sobrepeso, Que eu saiba, não. né? Então, a gente vai estudar isso aqui. Então, a gente está interessado na saúde. Nós não estamos interessados na doença. Quem é que estuda doença? A medicina. A medicina estuda a doença. Né? Você fala, mas a medicina busca saúde. Mas o médico, normalmente, o olhar é para tratar a doença. Porque quem trata a saúde, a gente chama isso aqui de medicina preventiva. E que muitos poucos profissionais fazem. Né? Uma medicina preventiva propriamente dita. Né? Então, o olhar está aqui. Aí, por que eu estou dizendo isso? Vou dar um exemplo. Meus 3 filhos tiveram alergia alimentar. Depois eu vou detalhar isso para vocês no tempo devido. O meu 3º filho, o último, quando ele precisou de um laudo médico, e no laudo perguntava assim, ele tem cólica, ele tem sangue nas fezes, ele tem mancha na pele, ele tem dor de barriga, ele tem... E foi falando um monte de problema. Então, para que o médico desse um atestado, ele teria que estar com saúde ou estar com a doença? Doença. Ele teria que estar doente. Agora, se o atestado de saúde serve para ele receber um suplemento, uma alimentação, para não ficar doente, por que você vai induzir ele a ficar doente primeiro para depois tratar? Se você já sabe o que vai acontecer com a pessoa, então você tem que prevenir. Felizmente, eu tive a cooperação de um médico que fazia uma medicina preventiva, ele me deu um atestado declarando a doença sem deixar a criança doente. E aí a gente pôde tratar, e ele então, o que ele fez? Ele buscou a saúde, ele não buscou tratar o doente. Ele não deixou a criança ficar doente. Entendeu? Entendeu o caso? Sim, prof. Sim. Sim. Então, isso é muito sério. E a gente, na engenharia de alimentos, a gente trabalha com a prevenção. Prevenção. Prevenção do quê? De problemas. Então, a gente vai ter 2 linhas de alimentos. Né? Então, os alimentos. A gente tem os alimentos que têm elevado valor nutricional e alimentos para lucrar. Ah, existe isso? Existe. Alimentos para lucrar. Então, vou dar um exemplo. O que você acha que é o refrigerante? Para lucrar? Para lucrar, né? Por quê? Porque ele é água com açúcar. E tem corante, né? Agora... Muito corante. Muito corante. Agora, você pode consumir um refrigerante dentro de uma quantidade equilibrada, de forma que, no conjunto de todos os seus alimentos, ele não te afete negativamente? Pode. Só que, na maioria das situações, o consumo do refrigerante ele é feito dessa forma, consciente dentro de um contexto, ou de uma forma ad libitum, ou à vontade? À vontade. À vontade. Então, ele foi um produto produzido... O Burger King aí que não deixa ninguém mentir. Né? Então, ele foi um produto produzido por quê?
porque ele gera ele gera satisfação, ele mexe com o paladar, tem um monte de coisa, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe, existem alimentos melhores e piores, mas todos são alimentos. Se você equilibrá-los dentro de um plano nutricional adequado, possivelmente eles não vão te fazer mal, tá? O que faz mal é o desbalanceamento, é o consumo desregrado, ok? Até água em excesso faz mal. Até você afoga, né? Água em excesso você afoga. E aí, peixe bebe água? É lógico que sim, né? Todo ser vivo bebe água, né? Se você achar que o peixe não bebe água, é a mesma coisa que a gente perguntar assim, mas será que o professor Benco respira? Ele vive num ambiente cheio de ar, ele não precisa respirar, tem ar em volta dele, ele respira. O peixe vive num ambiente cheio de água, tem água em volta dele, ele bebe água? Bebe. Bebe, né? Então, a ciência da nutrição busca compreender e atuar sobre os fenômenos biológicos e distúrbios, e é uma ciência multidisciplinar. Então, para aqueles que chegaram aqui, pode perguntar, o Lick. O negócio do refrigerante, então, uma coisa que sempre me deixa pensativa é porque a parte de tipo ser cultural, a gente tem uma coisa com as cores. O nosso refrigerante aqui no Brasil, tipo a Coca e a Fanta, tem mais corante do que os de outros países, tipo o Japão. Tem. E aí, como a gente tem essa coisa com a cor, assim, eu sempre quando eu tô cozinhando, se você vê uma pessoa, tipo, uma avó, assim, uma pessoa de mais idade, aí, tipo, nossa, que frango branco. Que comida Mas no caso do frango, ela tem razão, né? Que é horrível comer um frango branco. Agora, essa questão do corante no refrigerante tem a ver até com a legislação do país ou até do estado. Então, dentro dos Estados Unidos, a Coca-Cola ela varia a concentração de corante em função da região do país que ela é produzida. O estado norte-americano que não tolera o corante caramelo é a Califórnia. Os outros, sim. Só que tem numa quantidade diferente das que tem no Brasil. Tá? Agora, você começou a falar disso, eu ia falar de uma outra... Bom... O negócio do frango é que às vezes o frango não tá branco. Tipo, eu não tenho o costume de usar coloral na comida, por exemplo. E mas aí, o Lick, eu gosto de cozinhar, sei cozinhar, e a questão do frango é a seguinte: você precisa caramelizar ele primeiro. Você tem que dourar, botar na panela e dourar o frango. Sim. Antes de fazer a galinhada, antes de fazer o ensopado, entendeu? Sim, você não vai dar cor nele só com o coloral. Sim, eu sei. Aí o que eu tô falando é justamente isso. Tipo, a minha avó não, que eu aprendi a cozinhar com ela, mas a avó do meu irmão, ela, tipo, tinha um negócio assim que se não tivesse um coloral, um negócio assim, um açafrão ou alguma coisa bem colorida, não tava colorido o suficiente, entendeu? Aí ela ia lá e colocava. Uma comida muito colorida, por exemplo, é a comida indiana, né? A comida espanhola, né? Você tem essas características. A comida brasileira ela é muito temperada, né? Tem algumas nações que acham que a gente usa muito alho, muito sal, né? Aí não tanto a cor, mas o sabor, né? Então, olha... Eu descobri umas coisas no Open Board. Tá, mas depois você me mostra. Tá? Eu estou falando com o meu filho aqui. Deixa eu mostrar ele aqui, vem cá. Oi. Esse é o Pedro Guilherme. Fala oi, ó. Tem 4 pessoas lá te vendo. Oi. Oi. Olha o fã de Star Trek.
Você viu, né? Então, gente, quem chegou aqui achando, eu não preciso de nenhum pré-requisito, caiu do cavalo, vai estudar, vai ter que estudar. Porque quando a gente estiver vendo os conteúdos, eu vou falar, isso aqui vocês vão e aprofunda nesse tema, né? Vai estudar um pouquinho mais desse tema aqui. Espera aí que eu fui arrastar aqui e pintei. Vamos lá. Então, conceitos preliminares. Nós vamos falar agora de alguns conceitos. Começar a abordar. Vamos falar de metabolismo. Como é que, Lick, como é que você entende metabolismo? Se alguém te pergunta assim, pensa numa criança te perguntando, Lick, o que é metabolismo? Eu fico nervosa e desmaio. Você fica nervosa e desmaia. E a Vasconcelos? A Vasconcelos, está aí? Ai, professor, eu não sei explicar. Metabolismo é um negócio que você sabe o que é, mas não sabe explicar? É. Mas quando é assim, você não tem nota. Já pensou você escrever na prova? Eu sei o que é, mas não sei explicar. Né? Ângela, quer arriscar? Não. Por que vocês têm tanto medo? Sobrou para o Natanael. Anabolismo é um processo de construção e catabolismo é um processo de degradação para liberar energia? Nós vamos chegar nisso. Mas antes de conceituar o anabolismo e o catabolismo, vamos pensar, o que é o metabolismo? Metabolismo é o resultado de todas as reações bioquímicas que estão acontecendo no organismo. Vamos pensar assim, é o balanço. Então, eu desenhei essa balança aqui, não por acaso. Imagine que, a todo momento, vou desenhar uma pessoa aqui. Deixa eu desenhar uma pessoa aqui. A todo momento, você vai ter o organismo dessa pessoa fazendo síntese de tecidos, síntese de proteína, renovação de células, e a todo momento ela vai estar fazendo degradação. Então, ela está fazendo síntese e está fazendo degradação. Né? Ela está oxidando carboidratos, oxidando lipídios, está degradando proteína corporal, renovando células e fazendo síntese e crescimento celular, ou crescendo, se ela estiver na fase de crescimento, está aumentando de peso. Se for uma mulher em gestação, está com o embrião crescendo. Então, você tem síntese e degradação. O que é o metabolismo? O metabolismo é o equilíbrio disso, é o conjunto dessas reações. Isso é o metabolismo, é o conjunto. Agora, ele é o conjunto. Agora, se for uma pessoa jovem, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade, você acha que ela faz mais síntese ou faz mais degradação? Síntese. Mais síntese. E se for um idoso de 80 anos? Degradação. Mais degradação. Então, o metabolismo, ele funciona... Aí, olha para a minha imagem aí que eu vou mostrar uma caneta. Ele funciona assim, tem momentos que ele diminui síntese, aumenta a degradação, momentos em que ele aumenta a síntese e diminui degradação. Tá? Conseguiu imaginar isso? Uhum. E esta gangorra aqui, ela é condicionada pelas fases da vida do indivíduo. Então, a gente poderia fazer uma curva de crescimento, representar uma curva de crescimento assim, ó. Onde aqui é a primeira infância, aqui é a adolescência, a fase do estirão do crescimento, aqui você tem uma fase de platô, uma fase adulta, e aqui a velhice.
ok? Aonde aqui você aumenta a degradação e aqui a gente tem o ápice de síntese. E o que a gente faz com a nutrição? A gente regula isso e isso. Então, a nutrição tem a capacidade de modular a síntese e a degradação. Então, a gente pode intensificar o processo que nos interessa ou até diminuir o processo que não nos interessa. Através de quê? Da nutrição, do balanceamento. Então, a gente precisa entender que metabolismo é o conjunto de todas as reações de síntese e degradação do organismo. E que o seu saldo, se é positivo para a síntese ou se é mais positivo para a degradação, depende de vários fatores. Então, o nosso metabolismo, ele é dinâmico. Então, vou escrever a palavra aqui, ó. Ele é dinâmico. Ele muda com a idade, né? Muda com a idade, depende da idade, depende do sexo, depende da nutrição. E que mais? Ele vai depender também idade, sexo, nutrição. Tinha uma outra característica que eu queria colocar aqui. Bom, idade, sexo e nutrição. Oi? Ambiente pode afetar em alguma coisa? O ambiente, sim, mas o ambiente é o fator nutricional. Você está pensando em temperatura e umidade. Isso. A temperatura e a umidade vão afetar o comportamento nutricional, as demandas nutricionais, tá? E como a nutrição são alimentos, é coisa que vem de fora para dentro, isso aqui é interno, é genético, isso aqui é genético, né? O alimento é um fator externo, que a gente chama de ambiente, tá? E quem determina, em última instância, quem vai modular o metabolismo é o que a gente chama de padrão hormonal. Então, o padrão hormonal determina o metabolismo. Então, vocês já ouviram falar que chega numa determinada idade, as mulheres entram numa fase chamada menopausa. O que é a menopausa? É uma mudança grande no padrão hormonal da mulher que altera o seu metabolismo. Os homens também, mas numa intensidade um pouco menor, né? Agora, essas mudanças, esse padrão hormonal, a vida toda ele muda, por isso que a curva ela é assim. Então, nessa fase do estirão aqui, ó, que eu coloquei da adolescência, a gente tem muito aqui hormônio do crescimento, né? Se medir o hormônio do crescimento meu hoje, ó, nada, né? Aliás, desde sempre, porque eu sou baixo, né? Não era o meu padrão hormonal, né? É uma característica genética, né? Determinou o quê? Um tamanho adulto mais baixo para mim, entendeu? Mas em termos de todo mundo tem essa fase de crescimento, uma fase adulta, tá? Então o padrão hormonal que muda. Então o cara entra na academia, quer ficar musculoso, ele quer aumentar a síntese. Ele quer fazer o quê? Síntese é anabolismo. Aí o que ele quer tomar? Anabolizante. O que é isso? Hormônio. Para fazer o quê? Músculo. Geralmente esse hormônio é testosterona, que é o hormônio masculino, né? Só que se você colocar testosterona a mais que o padrão normal, você vai atrofiar a sua produção endógena. Então, o testículo vai, ó. Você vai ficar dependente de uma fonte externa. E vai dar pepino, vai dar problema. Tá? Toda interferência
nesse nível no metabolismo, vai causar problema. Se não imediato, causa depois. Então tem que ficar ligado com isso aqui. E o contrário do anabolismo é o catabolismo, né? Catabolismo é a destruição, é a degradação. Anabolismo, síntese. Então todo mundo consegue entender agora melhor o que é metabolismo? Sim. Tá? Sim. Então vamos falar de mais umas coisinhas aqui, ó. Então nós vamos falar de digestão, absorção e metabolismo. Hoje eu vou fazer um brainstorm, tá? Um toró de palpite aqui. O que é a digestão? Digestão. Seria hidrolisar os alimentos? Isso. Então é a redução dos alimentos até suas unidades. Eu estou achando que a minha configuração aqui não está boa, porque ele não está fundamentais. Essa redução, eu usei essa palavra para simplificar, a gente chama de digestão. Digestão é quebra, né? Que vai ser sinônimo aqui de hidrólise. Hidrólise, que seria a quebra dos alimentos. Então, se a gente estiver falando de proteína, essas proteínas são formadas por aminoácidos, então ela é digerida até aminoácidos. Se a gente estiver falando de amido, amido é formado de glicose, então é até liberar a glicose. Se a gente estiver falando de triglicerídeos, como o óleo de soja, ele vai ser quebrado até liberar os ácidos graxos, tá? Até as unidades fundamentais. Então, é a redução, é a hidrólise, a digestão. Agora, além da hidrólise, da digestão, a gente tem a absorção. A absorção é o quê? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Ó. É tipo de receptores para pegar os nutrientes e jogar dentro da célula? Não necessariamente, tá? Porque não são todos os nutrientes que são absorvidos com algum receptor. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Faz de conta que aqui é um tubo digestivo, tá? Então, você vai ter aqui, por exemplo, proteína, carboidrato e lipídio. Então, as proteínas vão liberar aminoácidos. As proteínas. Deixa eu até mudar a cor dos outros aqui, que aí vai ficar mais didático. Espera aí. Carboidrato. Lipídio. Então, as proteínas são digeridas até aminoácido. Então, aqui, essa setinha branca aqui é a digestão. Aí, esses aminoácidos vão ser absorvidos. Ó. Eles vão passar pela parede intestinal. Eles vão ser absorvidos aqui. Então, isso aqui é absorção. Se a gente estivesse falando de carboidratos, a gente já está falando aqui de glicose, ó. E as glicoses sendo absorvidas também. E se a gente estivesse falando de lipídios, a gente estaria falando de ácidos. Não mudei a cor. A gente já está falando de ácidos graxos. Então, a gente vai ter a absorção dos ácidos graxos. E depois disso, a gente está falando do metabolismo. Ou seja, estes nutrientes, uma vez absorvidos, eles vão cair aonde? No sangue. Vão para onde?
para o fígado e depois vão para o organismo. Quem vai regular todo o funcionamento, o que serve para o organismo e o que não serve para o organismo, é o fígado. Este é o grande órgão regulador ou do metabolismo do nutricional humano. Sem fígado, o que vocês acham que acontece? Se o fígado parar, Ele não filtra as coisas. morre. Né? Se o coração parar, você pode botar a pessoa numa bomba externa, bombeando sangue. Se o pulmão parar, você põe ela no respirador artificial. Mas se o fígado parar, não tem jeito de botar ela em lugar nenhum. Né? Então, o fígado é o órgão que vai metabolizar todos os nutrientes que serão digeridos, absorvidos, serão processados no fígado e aí vão ser distribuídos ao organismo. Então, Oi, pode falar. O fígado dá para receber, tipo, só metade, né? De um fígado. Dá sim. Tá? Então, aqui, ó, daqui para frente, tudo isso aqui a gente vai chamar de metabolismo, que é o que acontece no fígado e o que acontece no organismo, tá? A gente chama de metabolismo secundário. Então, a gente vai ter o processo da digestão, a gente vai estudar a digestibilidade, como é que os macronutrientes são digeridos, a gente vai estudar a absorção e a gente vai estudar os canais, porque nem tudo vai via sangue, alguma coisa vai via linfa, né? Então, a gente tem uma rota paralela aqui. Linfa. Linfa são aquelas... Tipo uns carocinhos, assim, que tem. Os carocinhos são os linfonodos, tá? E eles são ligados entre si por um sistema de circulação do meio, ele não é aquoso como o sangue. Então, a gente tem alguns lipídios transitando por aqui, tá? A gente vai ver isso. Então, a gente precisa começar a ter esta ideia. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de digestão, absorção e metabolismo. São coisas independentes. Né? Digestão é o processo de hidrólise, é o processo de redução das partículas. Né? De quais partículas? De todos aqueles componentes, daqueles nutrientes complexos da alimentação, principalmente as macromoléculas orgânicas, que são proteína, carboidrato e lipídio. Estas são as 3 macromoléculas orgânicas e que vão doar energia para nós. A gente vai conseguir tirar energia dessas moléculas aí. E aí a gente começa a falar, então, da palavra energia, de bioenergética. Eu puxei a setinha aqui para o James Presco-Joule, para vocês verem o rosto do fera, né? E a gente vai falar um pouquinho de bioenergética também no curso. Hoje eu estou dando um apanhado geral, tá? Então, a bioenergética é a área do conhecimento, da área científica, que se preocupa com as transformações de energia nos seres vivos. É como que a energia ela é liberada e aproveitada por nós, seres vivos, né? Por nós humanos. É um ramo da energia geral generalizada pela primeira e segunda leis da termodinâmica. Quem são? A primeira lei da termodinâmica, lei da conservação da energia. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia que me movimenta e que eu estou usando para dar essa aula, que é ser meu corpo lembrar das coisas e fazer tudo que eu estou fazendo, ela veio de algum lugar.
né? Ela não é uma criação espontânea minha. Concorda? Assim como qualquer sistema energético que você avaliar. E o segundo princípio da termodinâmica é que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar. O que é a entropia? É você sair de um nível de mais energia para um nível de menos energia. É a desorganização. Nível de mais energia para um nível de menos energia. Então, se eu colocar uma bolinha aqui na ponta do morro, ela vai descer e vai parar aqui, não é? Então, ela vai estar numa energia potencial aqui menor do que a daqui. Aqui a energia potencial aqui tem essa altura, não é? Se você deixar um pedaço de pão em cima da mesa durante um mês, o que você acha que vai acontecer com ele? Entrar em decomposição? Vai entrar em decomposição, vai aumentar o seu nível de entropia. Então, a entropia é a passagem de um nível mais energético para um de menor energia. E com isso, a liberação da energia, né? Seja por qual via for. Agora, quando eu faço o caminho inverso, eu estou aumentando a entalpia do sistema, estou aumentando a organização. O que eu preciso para botar essa bola aqui em cima? O que eu preciso? Energia externa? De energia externa. Então, eu tenho que ter um input de energia externa para aumentar o que a gente chama de entalpia. Entalpia. Né? Então, tinha até uma foto tinha um arado velho na fazenda, ele estava todo oxidado, feio, abandonado lá. Aí foi uma pessoa, foi lá e reformou, deixou ele novinho, pintou, ele é um arado muito antigo, final de 1890 lá. Então ele aumentou o seu nível de entalpia, né? Então se ele aumentou a entalpia é porque alguém botou o quê? Energia no processo. Alguém foi lá, pegou, lavou, lixou, né? Pintou. Então teve que ter mudança no processo. Tá claro? Sim. Sim. Então, para você conseguir aprender alguma coisa, assistir aula e levar algum conhecimento com você, você vai estar aumentando a entropia ou a entalpia? Entalpia. A entalpia. E para que você consiga aumentar a entalpia, você precisa gastar energia. Então, gente, o aprendizado não é um processo de entropia, ele é entalpia. Você tem que gastar a energia, gastar ATP. Então, aquele que vai assistir aula e assiste de forma passiva, ele não vai conseguir aprender porque ele não botou energia no processo. Tá? Então, vamos lá. E já que a gente está falando de energia, da primeira e da segunda leis, vamos falar um pouquinho da energia. O que é a energia? A energia, quimicamente falando, deixa eu ir lá para aquela outra tela. Quimicamente falando, a energia aqui está onde, ó? Aonde que está a energia nessa molécula que eu desenhei aqui? Nas ligações químicas? Nas ligações químicas aqui. Só aqui? Ó, aqui, aqui, aqui. Energia. E aqui, se eu pegar o oxigênio, o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio, tem energia aqui? No carbono, por exemplo? Tem, só que a gente consegue pegar essa energia? Não. Essa é chamada de energia forte. Essa energia só é liberada através da fusão nuclear ou da fissão nuclear de átomos. Né?
Do ponto de vista da nutrição, a gente trabalha com a energia de ligação dos átomos. Tá? A gente não vai quebrar hidrogênio para tirar energia, nem quebrar oxigênio. A gente não vai fazer isso. A gente vai quebrar ligações químicas de carbono com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, para liberar energia. Ok? Lá no Sol, o Sol é uma estrela onde a sua maior constituição hoje é o quê? Hidrogênio. Não é? Aí você tem, como é que é esse átomo aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Posso apagar aqui, né? Sim. Então, para quem não sabe disso. Então, o Sol ele tem uma massa muito grande, ele atrai um hidrogênio para colidir com outro hidrogênio pela força gravitacional. Então, o hidrogênio ele tem um núcleo e tem um elétron. Aí o outro hidrogênio tem um outro elétron lá. Quando você soma esses dois átomos de hidrogênio, você vai formar um núcleo de hélio. Você vai ter 2 elétrons do hélio, só que vai sobrar um pouquinho de massa, porque a massa desse hidrogênio com a massa do outro, do núcleo do outro hidrogênio, se somados, é maior do que a massa do núcleo do hélio. Então, essa quantidade de matéria do núcleo do hélio, ela vai ser convertida em calor e luz. É a energia eletromagnética. Energia eletromagnética. E essa luz, que é a radiação da estrela, então os dois hidrogênios fundem, fazem uma fissão, produzem hélio. A diferença de massa dos dois núcleos de hidrogênio para o núcleo do hélio libera uma quantidade de energia. Na razão de energia é igual a mc ao quadrado, onde é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, quando você transforma massa em energia, você tem que multiplicar por 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, isso ao quadrado, né? Então é uma quantidade enorme que você tem de energia sendo liberada por unidade de massa. Esta energia aqui é a energia que vai chegar lá no planeta Terra, né? E isso tudo vai ser captado via fotossíntese. E depois da fotossíntese, entra nas cadeias alimentares. Então, quando a gente estiver falando da energia que está chegando aqui, por exemplo, de uma glicose que está chegando aqui, a energia que permitiu com que essa glicose existisse, ela veio da onde? Do Sol? Do Sol. Se o Sol escurecer, acabou-se a vida. Né? Isso vai acontecer um dia, só que vai demorar um pouco, né? Mas vai acontecer. Tá claro? Então, nós estamos tratando aqui de energia. Então, a energia pode ser medida como calor ou como trabalho. O pesquisador James Prescott Joule, ele mediu a energia como trabalho. Então, ele falou que um joule, que é o nome dele, né, é a quantidade de energia para exercer 1 newton por um metro de distância, ou a energia capaz de acelerar a massa de 1 quilo a 1 metro por segundo ao quadrado. Essa energia pode ser convertida em caloria. Tá? Então, o que é uma caloria?
Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Então tá aqui o conceito. Subir 1 grau, 1 grama de água é uma caloria com C minúsculo. Uma pequena caloria. Se eu pegar 1000 pequenas calorias, a gente tem uma caloria com C maiúsculo, que hoje em dia a gente só escreve como quilocal. Kcal. Ok? Então não vamos confundir caloria de C minúsculo com quilocaloria, que são 1000 calorias. Beleza? E a conversão do joule para caloria, 1 joule tem 4,184 calorias. Ou 1 megajoule, 4,184 megacalorias, e assim por diante. Tá claro? Sim. Tá? De tudo isso que eu falei, qual parte te chamou mais atenção? Pode ser dessa também. Desse negócio da energia vinda do sol. Se escurecer, acaba a vida. Você tinha essa noção? Eu já tinha, mas isso faz a gente refletir, né? Então, uma vez, eu achei muito interessante essa pergunta, eu coloquei assim, ó. É uma pergunta de prova muito boa essa. Vou até escrever aqui, ó. Explicar as vias bioquímicas do Sol, ou químicas só, né? Ou químicas do Sol ao prato. Não é legal? Top. Você vai ter que sair do Sol e chegar lá num prato de arroz, feijão, bife, tomate, alface. Como é que aconteceu isso? Né? Então, a gente precisa ter a percepção de qual é a fonte, e como é que isso é transformado em matéria orgânica aqui no planeta, né? Ok? Então, e o que a nutrição estuda? A nutrição estuda como que a gente usa a matéria orgânica para as funções vitais. Então, isso aqui é a nutrição. Então, a nutrição é a digestão da matéria orgânica, a absorção e o uso. Como é que a gente vai atender às diferentes funções vitais, né? E aí você tem as diferentes especialidades da nutrição. Então, tem gente que só estuda nutrição, na medicina, de diabético. Tem gente dentro da área de nutrição que estuda as transformações nutricionais de processos térmicos, né? Não, na nutrição. Esse aí seriam os engenheiros de alimentos. Né? Na nutrição, você tem gente especializada em crescimento, em lactação, em nutrição do esporte. E na engenharia de alimentos, você tem gente especializada em como que os nutrientes são afetados com processos com mudanças de pH, com métodos de conservação, com métodos de transformação, com métodos de preparo, cocção e assim por diante, com estocagem, né? Então, a gente tem essas diferentes vertentes aqui, ok? Vamos voltar para cá. Esse barbudinho é um gênio. E aí nós vamos falar, então, de densidade energética. Eu adoro a tela limpa aqui para eu rabiscar ela de novo. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. O que é densidade, gente?
densidade. O que é? É massa sobre volume, é isso? Isso. A gente pode dizer que é uma relação, por exemplo, de massa pelo volume, né? Mas eu posso dizer que eu poderia falar assim, se é densidade energética, agora, densidade energética, eu posso dizer que é uma quantidade de quilocalorias por uma quantidade, né? Por uma unidade de massa, que poderia ser quilocal por grama. É uma densidade. E quando a gente se refere à densidade na nutrição, a gente usa o colchete. Então, se eu fizesse assim, seria densidade energética. Aí eu teria que dizer qual é o nível, o tipo de energia que a gente está trabalhando. Nós vamos estudar isso mais na frente, né? Então, cada uma das moléculas orgânicas, elas têm uma densidade energética específica. Então, as proteínas, os carboidratos e os lipídios são a nossa fonte de energia. Então, aqui nós temos a nossa fonte de energia. Estou com um pouco contraste aqui que fica ruim para ler. Deixa eu trocar essa cor. Então, vamos lá. Então, a fonte de energia. Então, me fala uma coisa. Você ouviu o pessoal falando, vou fazer a dieta da proteína, vou comer só proteína. Você vai engordar? Acho que não. Vai. Depende da quantidade. Lógico que vai. Quem tem mais energia, proteína ou carboidrato? Proteína. Proteína. E dos três? O lipídio, Lipídios. né? E aí vem a pergunta, por que será? Vou desenhar aqui um glicerol com uma cadeia de ácido graxo aqui pendurada nele. Aqui são as outras ligações dos carbonos. Então, aqui tem hidrogênio, é tudo hidrogênio aqui, ó. Aliás, vou fazer diferente, ó, para ficar mais didático. Vou fazer uma cadeia de ácido graxo, uma aqui, uma só. Isso aqui não é A não, tá? Isso aqui é o hidrogênio. Aqui vai ser um glicerol. Aí vai ter outras 3 cadeias aqui. E vou fazer aqui uma proteína. Um aminoácido aqui, ó. Qual dessas duas moléculas aqui, ó, tem mais oxigênio? O peptídeo aqui, o aminoácido, ó, o radical amina, ó, OH, a hidroxila, ó, OH, 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 e aqui é só hidrogênio, não é? Então, as moléculas que têm menos oxigênio, elas oxidam mais, elas liberam mais energia. Por isso que os lipídios têm mais energia que proteína. E o carboidrato tem menos energia que a proteína. Por quê? Porque ele tem muito mais hidroxila. Então, se eu fizesse uma glicose aqui, que tem 6 carbonos, 3, 4, 5, 6,
a gente ia ter muito mais OH aqui do que na molécula de cima, tá? Mas também são mais simples, né? São mais simples. Então, a função nutricional básica dos carboidratos para nós é o quê? Fornecer energia. Agora, a função nutricional das proteínas para nós não é só fornecer energia. A básica é fornecer os aminoácidos para a gente poder sintetizar nossas proteínas e promovermos as reações bioquímicas que a gente precisa para viver. Não é isso? E os lipídios também fornecem energia para a gente. Então, a gente tem que lembrar que as três fontes, as fontes de energia na nossa dieta são proteína, carboidrato e lipídio. E quando você vai calcular, por exemplo, o rótulo nutricional, você vai pegar a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato e lipídio e vai multiplicar pela densidade energética para saber quanto de energia tem naquele alimento. Tá? Então, é sempre trabalhando com proteína, carboidrato e lipídio. Ok? Ok. Agora, aqui embaixo, gente, eu já estou trazendo alguns outros conceitos. Né? Conceito de nutriente, fibra. Eu vou parar aqui nesse do nutriente. E aí, na outra aula, nós vamos continuar. Eu vou pedir para vocês assistirem as aulas que estão disponíveis já lá no canal, tá? Lá no AVA da UFT ou no Google Classroom. Só para encerrar, o que é um nutriente? O que é um nutriente? Toda substância que faz ou participa das reações bioquímicas que ocorrem no organismo. No organismo de quem? Do ser humano, pode ser do animal, da planta. Isso. Então, você concorda que existem substâncias que participam do metabolismo da planta que não participam do meu? Sim. Para a planta, aquilo é um nutriente. Para mim, não. Concorda? Sim. Então, é exatamente isso. Nutriente é todo elemento químico ou composto químico complexo que participa ou da estrutura do corpo ou das funções fisiológicas da bioquímica daquele organismo, seja ele humano, animal ou vegetal. Então, a gente vai ter que reconhecer quais são os nutrientes do ponto de vista da nutrição humana. Quais são os nutrientes do ponto de vista da nutrição vegetal? São diferentes. Tá? A nutrição humana e animal é a mesma, ok? Ok. Então é isso mesmo. Então, se eu perguntasse aqui, a proteína é um nutriente? Sim. Sim. Por quê? Porque a gente tem proteína na constituição corporal e porque a gente tem proteína participando das reações bioquímicas do corpo. E os carboidratos? Tá bem. Mas a gente tem carboidrato aonde? Em estrutural, você que você está perguntando? É. Carboidrato estrutural a gente tem muito pouquinho, só glicogênio dentro do músculo. Isso. Tá? Fora isso, os carboidratos são o combustível que as células usam para tirar energia. Então, eles vão fornecer o que para a gente? Energia, ATP, são nutrientes. Os lipídios também vão fornecer nutrientes. Alguns lipídios participam como precursores de alguns hormônios, mas são moléculas orgânicas que participam como fonte de energia, ok? Cálcio, a gente tem no corpo? Tem. Fósforo? Sim. Zinco? Tem. Cobre, cobalto, iodo, selênio,
ferro, manganês, né? Sim. Tem, né? Aí se eu falasse, por exemplo, chumbo, Não, não, prata, não, alumínio, não. não. A gente pode até ter, porque acumulou, você comeu alguma coisa que estava contaminada com aquilo. Mas Professor, são elementos que não fazem parte do nosso metabolismo. Pode professor, falar. esses elementos cancerígenos, o chumbo, Eles são porque, ao se acumular na célula, eles podem induzir uma mutação no núcleo da célula, no DNA. O alumínio, algumas pesquisas indicam que causa Alzheimer. Tem, mas não tem nada determinado ainda, Sim, de sim. fato. Tá? O Alzheimer, ele é uma doença, eu acho que multicausal, que tem causas diferentes. Alzheimer não é por causa de erro na conformação da proteína, não, professor? Mas existem fatores diversos que Fatores predispõem externos o causam organismo a desenvolverem a doença. Tinha uma pesquisa de uma universidade de Londres que passou, eu não lembro, desses programas de TV a cabo, mas eu não lembro qual que era, que eu estava assistindo. Daí eles pegaram vários idosos que na tomografia indicava Alzheimer, né? Porque fica apagadinho e tal. Eles tinham todas as regiões e algumas coisas que indicavam Alzheimer. Porém, eles fizeram a comparação dos idosos que eram muito ativos e, tipo, nunca pararam de fazer as atividades corriqueiras, dirigir principalmente, trabalhar, não se aposentaram e pararam de trabalhar, com os que não faziam. E, tipo, a diferença era gritante. E eles fizeram, tipo, de várias palavras, colocaram várias palavras, palavras cruzadas, umas coisas assim, e os idosos que tinham essa rotina muito ativa e tudo, não tinham perda de memória. Exatamente. Então, é por isso que eu estou falando que é multicausal, né? Então, tem fatores de proteção, assim por diante. Então, gente, essa parte de baixo eu vou comentar na próxima aula, porque a gente vai entrar num outro assunto, ou vamos expandir ou aprofundar o assunto, e aí vai ser melhor a gente comentar isso na outra aula. O que eu gostaria que vocês pesquisassem e estudassem seria o que são nutrientes. Então, vou colocar aqui o que são os nutrientes. Quais são os nutrientes para os humanos e quais são os nutrientes? Nossa, cara, eu tenho que virar esse trem aqui. Eu vou melhorar, tá, gente? Os nutrientes essenciais para humanos. Então, dá uma pesquisada nisso aqui. Tá? O que são nutrientes, quais são os nutrientes e quais são os nutrientes essenciais. Nesse da essencialidade, foca na proteína. Ok? Pode olhar também para lipídios. Lipídios. Beleza? Beleza. E aí tem alguém quer fazer alguma outra pergunta ou não? Então, ó, aula que vem, vocês vão lá, vão encontrar o link no AVA, eu vou mandar no Telegram e no WhatsApp, tá? Agora, antes de vocês
me perguntarem, vocês têm que olhar o seguinte. Vocês vão vir aqui e olha o cronograma, conceitos básicos, anatomia do sistema digestório. Nós vamos falar no dia 29, é o nosso próximo Google Meet. Lá nós vamos falar de composição química de alimentos. Então, é muito importante que vocês vejam essas 3 perguntas que eu fiz e estudem conceitos básicos e anatomia do sistema. Essas aulas já estão disponíveis. Tá bom? Ah, ficou bem pequenininho aí, né? Vocês estão conseguindo ler? Sim. Aqui, conceitos básicos, anatomia do sistema. Nosso próximo encontro é dia 29/9. Ok? Então, vou encerrar a gravação aqui. Agradeço muito vocês terem vindo.